Bom, isso tudo, conforme eu falei para vocês, acontece dentro dos mitocôndrios, aqui no espaço que a gente chama de matriz mitocondrial, tá? O mitocôndrio tem, né, uma membrana externa, tem uma membrana interna, tem um espaço entre as membranas, tá? E tem a matriz mitocondrial. Aqui dentro é que está acontecendo o ciclo de Krebs. Aqui estão todas aquelas enzimas que eu falei antes ali, né? Estão acontecendo as reações cíclicas aqui na matriz mitocondrial, tá? Mitocôndrio, ele produz algumas dessas enzimas lá dentro, tanto é que ele tem ribossomos, ele tem seu próprio DNA, né? Mas uma parte das enzimas é produzida fora, lá no citoplasma, e depois é enviada aqui para dentro. Mas enfim, todas as enzimas necessárias para o ciclo de Krebs estão aqui dentro da matriz. Por que é importante esse processo acontecer aqui dentro da matriz mitocondrial? Justamente para que depois ocorra um processo que é chamado observem aqui que a gente tem aqui justamente as duas membranas que tem no mitocôndrio, a membrana mais externa, representada aqui, e a membrana mais interna. Lembrem que todas as membranas biológicas, isso a gente aprendeu lá quando a gente estudou os lipídios, né, são bicamadas de lipídios, no qual vão ter algumas proteínas. Aqui ó, estão sendo representadas na membrana interna algumas proteínas que estão presentes. Tá? Essas proteínas que estão presentes aqui na membrana interna é que vão fazer todo o processo da fosforilação oxidativa. Vamos entender um pouquinho melhor como é que acontece isso, tá? Lembrem da importância, né, do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs produz NADH, tá? FADH2 produz GTP. O mais importante aqui para a fosforilação oxidativa é justamente o NADH. De que forma? O NADH ele vai liberar os hidrogênios para que ocorra um fluxo de prótons. E lembrem sempre que o hidrogênio é o átomo mais simples, ele tem um próton e tem um elétron. Então o elétron vai ser utilizado para uma cadeia de transporte de elétrons. Essa cadeia de transporte de elétrons, pensem, tá? Transporte de elétrons, eletricidade, tá? Isso faz com que, de certa forma, seja movida a eletricidade, né? Essa bomba de prótons. Esses prótons vão ser movidos, vão ser sempre esses H+, aqui, vão ser movidos para o espaço entre as membranas. Lembrem o que eu falei há pouco para vocês, né? Tem a membrana externa e a membrana interna. Aqui nós estamos falando da membrana interna e a membrana externa. As proteínas que estão na membrana externa estão bombeando prótons para o espaço entre as membranas, tá? Vai ser gerada uma quantidade tão grande de prótons aqui entre as duas membranas que esses prótons vai ter um gradiente, uma diferença, vai ter muita carga positiva aqui, muita carga negativa, que eles vão querer migrar de volta para cá de uma forma alucinada, tá? Isso vai ser possível somente através de um canal, de uma enzima. E o nome dessa enzima, olhem o nome dessa enzima, ATP sintase. Por quê? Porque ela faz a síntese de ATP. Ela vai aproveitar essa energia desse fluxo de prótons aqui, tá? Para poder ligar ADP mais um grupo fosfato e produzir ATP. É dessa forma que é produzido todo o ATP dentro dos mitocôndrios. Tá? Esse ATP, depois que é produzido, ele está sendo produzido aqui na matriz mitocondrial, né? Ele é produzido aqui na matriz mitocondrial, depois ele é mandado para o exterior, para o citoplasma, e lá no citoplasma é que esse ATP vai carregar energia para os processos que necessitam de energia. Se isso aqui, por exemplo, acontece, por exemplo, numa célula muscular, o ATP vai ser jogado para fora, né? O músculo vai aproveitar esse ATP para fazer a contração, né? Vai liberar ADP e manda ADP de volta aqui para dentro do mitocôndrio. Né? E esse ADP que vai ser jogado de volta aqui dentro do mitocôndrio vai ser unido a mais um grupo fosfato pela ATP sintase. Eu gosto de comentar normalmente,
Porque isso aqui é um mecanismo muito parecido com a própria geração de eletricidade nas hidrelétricas. Como é que se gera eletricidade? Se faz um mecanismo de represar a água e daí faz a água passar por um canal bem estreito, né? E isso que gera eletricidade. Aqui está se gerando energia de uma forma muito parecida, né? Através de um fluxo de prótons por um canal de uma enzima que vai produzir justamente, né? Vai produzir justamente ATP, tá? Então, pessoal, isso aqui é o que acontece na fosforilação oxidativa, né? Que na realidade as enzimas que são produzidas no ciclo do ácido de Krebs, né? Elas são oxidadas por uma série de reações. Isso aqui é chamado de uma cadeia de transporte de elétrons, tá? E essa cadeia de elétrons, ó, observe aqui, ó, sempre vai estar entrando na ADH aqui, ele vai estar sendo transformado em NAD+, de novo aqui, tá? Vai ocorrer esse transporte de elétrons, tá? Através dessa cadeia, e observe aqui um aspecto importante, tá? Que uma etapa importante desse transporte de elétrons é que o oxigênio, ele vai ter que servir como aceptor desses elétrons, então vai vir um elétron aqui, tá? E o oxigênio vai ser utilizado para produzir água, tá? Então vai ser produzidas as moléculas de água a partir do oxigênio, por isso que a gente precisa do oxigênio lá dentro das nossas células, porque ele vai ser utilizado justamente para a produção de água aqui dentro dos mitocôndrios, né? E depois esse como é que é gerado, como é que é produzido o ATP, né? Então vai ocorrer a formação do gradiente de pH. Por que a gente diz gradiente de pH? Porque vai ficar extremamente ácido onde tiver muita carga positiva lá, né? E também é um gradiente de prótons, porque fica muita carga positiva através da membrana mitocondrial interna, vai estocar energia para o processo de fosforilação oxidativa, que é a migração, né, daqueles prótons por aquele canal, né, e assim gerando energia necessária para que a ATP sintase, né, precisa para produzir o ATP, tá? Através justamente do retorno dos prótons para a matriz do mitocôndrio. Tá? Então é dessa forma que vai ser justamente produzido o ATP. Tá? E eu vou voltar um pouquinho mais aqui, ó, só para destacar para vocês que cada volta nesse ciclo aqui gera 15 ATPs. Tá? Por que tem 32 ATPs aqui que são produzidos, né, através da glicólise? Porque cada molécula de glicose dá origem a 2 piruvatos, que dá origem a 2 acetilcoenzimato. Lembre que na glicólise já são gerados 2 ATPs. Tá? Como tem mais 2 piruvatos, cada volta vai dar 15, então 2 piruvatos, 2 vezes 15, 30, 30 mais 2 vai dar esse total de 32 ATPs. Tá? E se vocês imaginarem, por exemplo, voltando aqui um pouquinho mais, tá? Para cada um desses acetil aqui, ó, por exemplo, de um ácido graxo, tá? Vai dar 15 ATPs. Quanto é que dá 15 vezes 8? Tá? 15 vezes 8... Agora vou ter que fazer o cálculo que eu não me lembro de cabeça. 5 vezes 8 dá 40. Tá? Vai dar uma quantidade muito maior. Façam o cálculo, tá? Que eu não lembro de cabeça aqui, mas enfim, vocês podem fazer o cálculo justamente para ver o rendimento muito maior que vai dar justamente a partir da quantidade gerada a partir de um ácido graxo com 16 carbonos. Eu estou pegando justamente aqui a calculadora, hoje em dia a gente não faz nenhum cálculo, tá? 120,
tá? Vai dar um total de 120 ATPs para 8-acetil. Por isso que os ácidos graxos são muito mais energéticos, tá? Enfim, era basicamente isso que eu queria falar para vocês, né? Sobre as principais rotas dos processos de catabolismo, finalizando justamente nessa principal etapa aqui, que é o ciclo do ácido cítrico e a fosforilação oxidativa. Era isso, fechando justamente no trabalho que vocês tiveram, né, que eu finalizo então essa aula de hoje. Bom estudo para vocês, forte abraço aí e se cuidem aí muito bem aí enquanto durar essa pandemia. Tudo de bom.